Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão, entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente, e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Embora essa decisão tenha sido indireta, em algum momento alguém vai chegar e falar, olha, não está claro aqui se isso se refere a Magnitsky, em algum momento isso vai ter que ser discutido. Imagino que isso vai ser provocado, e o Dino vai ter que então chegar e falar. E aí é que entra esse meu ponto. Por que não o Zanin? Se alguém vai ter que falar, por que não o Zanin? Porque o Zanin tem menos coragem que o Dino. E aí esse ponto tem que ser posto na mesa. O Zanin não tem coragem para confrontar-se com uma situação dessa. Ele não é uma pessoa capaz de aguentar o tranco. E o Dino é. Se isso é um mérito, tem que ser dado. O Dino é uma pessoa que, enfim, aguenta apanhar. Ou pelo menos parece, né? Ou tem se comportado assim. Ele, tanto como ministro da Justiça, depois no próprio parlamento e agora como juiz, né? Ele foi nomeado por isso. O Lula pôs ele lá justamente para que ele fizesse duas coisas. Para que ele fosse uma pessoa capaz de dialogar com o Congresso, porque ele vinha de lá, e para que ele pudesse aguentar o tranco que ele aguentou, por exemplo, no Ministério da Justiça. E o Dino se coloca mesmo nessa situação, com as emendas, ele é um para-raio de problema. Né? Ele topa essa situação, que é uma situação que o Moraes também topa. E aí é questão de perfil. O Moraes e o Dino, ambos topam ser os Dobermans do STF. Você entendeu? Solta os Dobermans, saem os dois. Em geral. Ou simular exatamente o que aconteceria se o Brasil desafiasse as sanções Magnitsky. É um exercício de análise de risco que todo brasileiro precisa entender. Primeira semana, os americanos enviariam um ultimato formal. O Brasil tem 7 dias para instruir seus bancos a cumprirem as sanções contra Alexandre de Moraes ou enfrentará sanções secundárias. O governo brasileiro responde: não reconhecemos a autoridade americana sobre o nosso sistema judiciário. Os bancos brasileiros não cumprirão essas sanções. Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg começam cobertura 24 horas desse evento. Investidores internacionais entrariam em pânico imediato. O risco do país dispara. Na semana seguinte, as primeiras retaliações começam. Primeira onda de sanções secundárias. 3 bancos americanos cortam o sistema de correspondent banking com o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, os maiores do país. Resultado imediato disso, o dólar salta de 5,50 para 7 dólares em uma semana apenas. A bolsa despenca praticamente uns 30% e a fuga de capital supera os 20 bilhões de dólares. Empresas começam a cancelar importações aos montes, não conseguem mais obter cartas de crédito, por exemplo. Os portos param de receber navios que dependem de financiamento internacional. Na terceira semana, as empresas de tecnologia entram no jogo. Microsoft avisa que vai cancelar licenças de bancos brasileiros em 30 dias. Amazon suspende novos contratos com bancos brasileiros. Google bloqueia sistemas. Agora vou explicar algo que nenhum político quer te falar. O preço humano real que os brasileiros pagariam se o governo decidisse proteger Alexandre de Moraes. Não é sobre economia abstrata não, tá? É sobre vida e morte. O primeiro impacto seria uma catástrofe sanitária sem precedentes. Eu vou te explicar por quê, não é exagero. E aqui está um dado que vai chocar vocês. O Brasil importa 95% dos ingredientes farmacêuticos ativos. Significa que 95% dos medicamentos vendidos no Brasil dependem de importações. Insulina para diabéticos, quimioterapia para pacientes de câncer, medicamentos para HIV ou remédios psiquiátricos. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, laboratórios estrangeiros param de aceitar pagamentos brasileiros. É como se cortassem o oxigênio de um sistema de saúde nacional inteiro. Além disso, em relação a equipamentos médicos, seria ainda pior. O Brasil importa 80% dos equipamentos hospitalares. Marca-passos, desfibriladores, máquinas de hemodiálise, tomógrafos, respiradores. Imaginem hospitais com pacientes de UTI e os respiradores parando de funcionar porque não conseguem importar peças de reposição, por exemplo. Não conseguem pagar fornecedores estrangeiros. Cirurgias cardíacas canceladas porque não há como
importar válvulas, transplantes suspensos porque não há como pagar medicamentos anti-rejeição. Em 6 meses, teríamos uma crise humanitária comparável a uma guerra, praticamente. Milhares de mortes evitáveis por falta de medicamentos e equipamentos. Segundo impacto, a destruição do sistema alimentar brasileiro. E aqui um outro dado terrível. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que usa. E sem fertilizantes, a produtividade agrícola despencaria pelo menos 60% em uma safra. Os preços dos alimentos disparariam. Arroz, feijão, carne, leite, tudo ficaria praticamente inacessível para a população mais carente do Brasil. Mas vai além da produção. O Brasil exporta 80 bilhões de dólares em produtos agrícolas por ano. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, as exportações praticamente parariam. O resultado disso é que o agronegócio praticamente quebraria. Milhões de empregos rurais seriam perdidos, cidades do interior entrariam em colapso total por conta da economia ser dependente desse mercado. O terceiro impacto seria uma crise energética. O Brasil importa 70% do petróleo que refina aqui dentro. Importa 40% do gás natural que consome. Sem poder pagar fornecedores internacionais, as refinarias parariam. Os postos de combustíveis ficariam sem gasolina. Caminhões param de rodar. A distribuição de alimentos colapsa. Usinas termoelétricas ficariam sem gás. E isso causaria uma instabilidade no sistema elétrico. As indústrias param de produzir por falta de energia confiável dentro do país. É como se voltássemos lá no século XIX. Economia baseada em carvão e lenha. Desenvolvimento de décadas perdido em meses. O quarto impacto é que o Brasil vira um país isolado tecnologicamente. Sem Google, sem Microsoft, sem Amazon, sem Apple. As universidades perdem acesso a jornais científicos. Os pesquisadores ficam isolados da comunidade internacional. A medicina perde acesso a bases de dados médicas globais. Empresas perdem acesso a softwares internacionais e bancos ficam sem sistema de segurança atualizados. Fintechs param de funcionar e estudantes não conseguem usar plataformas educacionais internacionais. O Brasil vira um país academicamente isolado, como a Coreia do Norte é, por exemplo. E, obviamente, um outro impacto é o êxodo massivo da classe média alta. Qualquer brasileiro que tenha condições financeiras tentará sair do país. Médicos, engenheiros, cientistas, empresários, todos tentando emigrar antes que seja tarde demais. É como se o cérebro do país fosse sugado para fora. Universidades ficam sem professores qualificados, hospitais sem médicos especialistas, empresas sem executivos competentes para liderá-las. Em 2 anos, o Brasil perderia 30% de sua população mais qualificada. É um genocídio intelectual. O sexto impacto seria a destruição do sistema previdenciário. Imagina fundos de pensão brasileiros que têm 50% de investimentos em títulos estrangeiros. Com essas aplicações congeladas, aposentadorias poderiam parar de ser pagas. É como se roubassem décadas de contribuições previdenciárias e idosos ficam totalmente desamparados, com famílias inteiras entrando em completo desespero. E aqui está o dilema moral que vai definir o futuro do Brasil. De um lado, proteger a independência de um ministro do STF. Do outro, proteger 220 milhões de brasileiros de uma catástrofe humanitária. De um lado, manter o orgulho nacional. E do outro, evitar que milhares morram por falta de medicamentos importados, por exemplo. De um lado, resistir ao imperialismo americano. E do outro, permitir que o Brasil continue negociando com todo o restante do mundo. A realidade é que a soberania é um luxo que países dependentes não podem pagar. E o Brasil é brutalmente dependente do sistema internacional. Não temos medicamentos próprios, não temos fertilizantes próprios, não temos tecnologia própria, não temos sistema financeiro independente. Somos um país com pretensões de potência, mas com a vulnerabilidade de um país subdesenvolvido. E essa contradição seria exposta de uma forma brutal. A realidade é brutal, mas precisa ser dito. O Brasil não tem condições de desafiar o sistema financeiro americano. A Lei Magnitsky não é apenas uma ferramenta jurídica, é uma arma geopolítica que pode destruir economias inteiras, como já fez antes. E o Brasil está totalmente vulnerável a ela. A verdadeira lição aqui não é sobre Alexandre de Moraes ou STF, é sobre poder real no mundo moderno. O poder real não está em constituições ou soberania formal, está no controle de sistema financeiro global. E esse controle está lá em Washington. O que vai acontecer nos próximos meses determinará não só o futuro de Alexandre de Moraes, mas o futuro da relação entre Brasil e Estados Unidos. Uma coisa é certa, a hora da inocência acabou. Autoridades brasileiras agora sabem que estão sujeitas ao escrutínio americano. E saiba, isso muda todo o jogo. Se você quer entender como essas pressões geopolíticas afetam sua vida, se inscreva no canal. Será que o STF não entendeu até agora qual é o alcance da Magnitsky? Toda vez a mesma coisa? Acho difícil. Difícil mesmo. Talvez tenha alguma estratégia por trás dessa incompreensão dos ministros a Magnitsky. Meu pai sempre diz, por trás de uma tolice, você sempre tente encontrar alguma estratégia, ainda que seja por amor ao ser humano. Mas se houver alguma estratégia, talvez seja a seguinte: os ministros estão se comportando como quando alguém encontra um urso no meio da selva e sabe que não pode correr, não pode vencer, mas pode gritar e tentar com isso espantar o urso. Talvez o urso fale: não vale a pena? E pode ser que seja isso. Se os ministros ficarem gritando a todo momento, dando decisões, enfrentando, confrontando-se, pode ser que os Estados Unidos olhem e falem: ai, que preguiça, não vou me deixar levar por isso, vou fazer outra coisa. E eles têm mais coisas mesmo para fazer, como, por exemplo, a Venezuela, a Colômbia, etc. Talvez essa seja a estratégia do STF. E se o STF se mantiver forte até as eleições do ano que vem,
Isso pode eventualmente dar certo, porque se eles conseguirem manter esse regime, esse consórcio estatal entre STF e governo, e isso resultar em eleições que não sejam vencidas pela oposição, acho que o STF, depois das eleições, poderá até, de alguma forma, recuar, pois o regime de força que mantém o STF mandando no país estará assegurado. Talvez seja isso. Manter uma gritaria, como é o que eles têm feito, com decisões sem sentido, até para ver se os Estados Unidos, como um urso, se cansa, fica com preguiça e vai cuidar de outra coisa. E se até lá as eleições chegam e eles conseguem controlar o debate público e político durante o pleito eleitoral, a ponto da oposição não vencer e eles manterem-se no poder, eles manterem-se com um regime como hoje nós temos. Pode ser essa a estratégia. Mas como eu mencionei anteriormente, e meu pai sempre disse, a gente busca uma estratégia por trás de uma tolice, mas às vezes é só tolice. Urgente, urgente, meu Deus, é a notícia mais importante da história do Brasil, só que não. A decisão do Dino não muda nada. Leis americanas já não têm validade no Brasil, assim como leis brasileiras não têm validade nos Estados Unidos. Para quem não entendeu, os bancos têm que fechar a conta dos condenados pela Lei Magnitsky, não porque os Estados Unidos exigem, em cumprimento à determinação da Lei Magnitsky, fechamos a conta de Alexandre de Moraes. Não, quem sofre as consequências da Lei Magnitsky são as empresas americanas. E por causa disso, elas, as empresas americanas, param de negociar com as empresas brasileiras que prestam serviços para o indivíduo condenado. Portanto, a consequência no Brasil é administrativa e não jurídica. Nunca foi jurídica. Os bancos sempre tiveram toda a liberdade do mundo de prestar ou não serviços a um condenado. Mas a consequência, repito, administrativa de manter a conta de um sujeito condenado é não ter mais acesso aos serviços dos Estados Unidos. Portanto, não mudou absolutamente nada. E se os bancos resolverem manter as contas bancárias dos sancionados, perderão os serviços dos Estados Unidos e devem seguir o mesmo caminho que outras instituições que tentaram a sorte passaram, a falência. É sobre isso. Não mudou nada. Decisão do Flávio Dino. Após Moraes ser afetado por Magnitsky, Dino diz que leis e decisões de outros países não valem no Brasil. A Magnitsky, ela não altera a lei brasileira. Ela não faz impeachment de ministro, ela não acaba com a perseguição política, nem devolve a democracia. Isso vai depender do Brasil, de nós daqui do Brasil. O que o Flávio Dino decidiu é que ele vai acabar com o nosso sistema bancário nacional. Não surte efeito nenhum nos Estados Unidos. Vai surtir efeito aqui. Se quiser prosseguir com essa estupidez, os bancos brasileiros vão perder acesso ao sistema financeiro mundial. Vão vir multas bilionárias, consequente fechamento da economia nacional. Fim de todos os investimentos que nos dão comércio, sustentabilidade, desenvolvimento, ou seja, a falência e a destruição econômica do Brasil. Flávio Dino, ele segue a cartilha comunista. Ele quer sim um sistema fechado, pobre, destruído, isolado, porque o que importa é ele estar no poder absoluto. Nada mais. Tipo, idêntico à Venezuela, nem a China fez esse fechamento bancário quando autoridades chinesas foram sancionadas na Magnitsky. Mas Flávio Dino e Alexandre de Moraes dobram a aposta. Quando é que vão começar a entender que esses dois que são parte de todo o problema do Brasil? Lorival, cabe à Casa Branca pedir ou não ao Departamento do Tesouro que vá às últimas consequências. No caso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes ter uma conta em algum grande banco brasileiro. Vamos falar um banco, o Banco do Brasil. Tem operações lá. Teoricamente, o Banco do Brasil pode ser impedido ou sofrer dívida, digamos, multa bilionária nos Estados Unidos se continuar pagando o salário do Alexandre de Moraes via sua conta? Exato, isso já aconteceu com bancos que não são americanos, né, como o Standard Chartered, que sofreu 2 multas dos Estados Unidos, e o BNP Paribas. O Standard Chartered é britânico, o BNP Paribas é francês, e é o caso mais traumático da história do mercado, né, do sistema financeiro mundial,
porque foi uma multa de 9 bilhões de dólares, né, que ele sofreu em 2014. Esses casos não foram a lei Magnitsky, mas eram sanções americanas, no caso do BNP Paribas, por ter mantido transações com entidades do Sudão, do Irã e de Cuba que estavam sancionadas, as entidades especificamente. Ele se declarou culpado nesse processo, pagou essa multa. Havia também 5 anos de liberdade condicional para executivos do banco que foram suspensas por ele ter se declarado culpado e pagado essa multa. E o Standard Chartered foram 2 vezes. Em 2012, foi uma multa de 340 milhões e depois de 327 milhões, foram 2 multas, por ter feito transações com o Irã, Mianmar, Líbia e Sudão. E em 2019, esse mesmo banco pagou uma multa de 1 bilhão e 100 milhões de dólares por ter tido transações com autoridades do Mianmar, Zimbábue, Cuba, Sudão, Síria e Irã. De maneira que essas pessoas eram acusadas de lavagem de dinheiro. De maneira que, assim, existem esses casos anteriores, né? E há outros também, mas esses são os mais conhecidos. Sanções Magnitsky. É um exercício de análise. Agora, vou simular exatamente o que aconteceria se o Brasil desafiasse as sanções Magnitsky. É um exercício de análise de risco que todo brasileiro precisa entender. Primeira semana, os americanos enviariam um ultimato formal. O Brasil tem 7 dias para instruir seus bancos a cumprirem as sanções contra Alexandre de Moraes ou enfrentará sanções secundárias. O governo brasileiro responde: não reconhecemos a autoridade americana sobre nosso sistema judiciário. Os bancos brasileiros não cumprirão essas sanções. Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg começam cobertura 24 horas desse evento. Investidores internacionais entrariam em pânico imediato. O risco do país dispara. Na semana seguinte, as primeiras retaliações começam. Primeira onda de sanções secundárias. 3 bancos americanos cortam o sistema de correspondent banking com o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, os maiores do país. Resultado imediato disso, o dólar salta de 5,50 para 7 dólares em uma semana apenas. A bolsa despenca praticamente uns 30% e a fuga de capital supera os 20 bilhões de dólares. Empresas começam a cancelar importações aos montes, não conseguem mais obter cartas de crédito, por exemplo. Os portos param de receber navios que dependem de financiamento internacional. Na terceira semana, as empresas de tecnologia entram no jogo. Microsoft avisa que vai cancelar licenças de bancos brasileiros em 30 dias, Amazon suspende novos contratos com bancos brasileiros, Google bloqueia sistemas. Agora vou explicar algo que nenhum político quer te falar. O preço humano real que os brasileiros pagariam se o governo decidisse proteger Alexandre de Moraes. Não é sobre economia abstrata não, tá? É sobre vida e morte. O primeiro impacto seria uma catástrofe sanitária sem precedentes. Eu vou te explicar por quê, não é exagero. E aqui está um dado que vai chocar vocês. O Brasil importa 95% dos ingredientes farmacêuticos ativos. Significa que 95% dos medicamentos vendidos no Brasil dependem de importações. Insulina para diabéticos, quimioterapia para pacientes de câncer, medicamentos para HIV ou remédios psiquiátricos. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, laboratórios estrangeiros param de aceitar pagamentos brasileiros. É como se cortassem o oxigênio de um sistema de saúde nacional inteiro. Além disso, em relação a equipamentos médicos, seria ainda pior. O Brasil importa 80% dos equipamentos hospitalares. Marca-passos, desfibriladores, máquinas de hemodiálise, tomógrafos, respiradores. Imaginem hospitais com pacientes de UTI e os respiradores parando de funcionar porque não conseguem importar peças de reposição, por exemplo. Não conseguem pagar fornecedores estrangeiros. Cirurgias cardíacas canceladas porque não há como importar válvulas, transplantes suspensos porque não há como pagar medicamentos anti-rejeição. Em 6 meses, teríamos uma crise humanitária comparável a uma guerra, praticamente. Milhares de mortes evitáveis por falta de medicamentos e equipamentos. Segundo impacto, a destruição do sistema alimentar brasileiro. E aqui um outro dado terrível. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que usa. E sem fertilizantes, a produtividade agrícola despencaria pelo menos 60% de uma safra. Os preços dos alimentos disparariam. Arroz, feijão, carne, leite, tudo ficaria praticamente inacessível para a população mais carente do Brasil. Mas vai além da produção. O Brasil exporta 80 bilhões de dólares em produtos agrícolas por ano. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, as exportações praticamente parariam. O resultado disso é que o agronegócio praticamente quebraria. Milhões de empregos rurais seriam perdidos, cidades do interior entrariam em colapso total por conta da economia ser dependente desse mercado. O terceiro impacto seria uma crise energética. O Brasil importa 70% do petróleo que refina aqui dentro. Importa 40% do gás natural que consome. Sem poder pagar fornecedores internacionais, as refinarias parariam. Os postos de combustíveis ficariam sem gasolina. Caminhões param de rodar. A distribuição de alimentos colapsa. Usinas termoelétricas ficariam sem gás. E isso causaria uma instabilidade no sistema elétrico. As indústrias param de produzir por falta de energia confiável dentro do país. É como se voltássemos lá no século XIX. Economia baseada em carvão e lenha. Desenvolvimento de décadas perdido em meses. O quarto impacto é que o Brasil vira um país isolado tecnologicamente. Sem Google, sem Microsoft, sem Amazon, sem Apple. As universidades perdem acesso a jornais científicos. Os pesquisadores ficam isolados da comunidade internacional. A medicina perde acesso a bases de dados médicas globais. Empresas perdem acesso a softwares internacionais e bancos ficam
ficam sem sistema de segurança atualizados. Fintechs param de funcionar e estudantes não conseguem usar plataformas educacionais internacionais. O Brasil vira um país academicamente isolado, como a Coreia do Norte é, por exemplo. E, obviamente, um outro impacto é o êxodo massivo da classe média alta. Qualquer brasileiro que tenha condições financeiras tentará sair do país. Médicos, engenheiros, cientistas, empresários, todos tentando emigrar antes que seja tarde demais. É como se o cérebro do país fosse sugado para fora. Universidades ficam sem professores qualificados, hospitais sem médicos especialistas, empresas sem executivos competentes para liderá-las. Em 2 anos, o Brasil perderia 30% de sua população mais qualificada. É um genocídio intelectual. O sexto impacto seria a destruição do sistema previdenciário. Imagina fundos de pensão brasileiros que têm 50% de investimentos em títulos estrangeiros. Com essas aplicações congeladas, as aposentadorias poderiam parar de ser pagas. É como se roubassem décadas de contribuições previdenciárias e idosos ficam totalmente desamparados, com famílias inteiras entrando em completo desespero. E aqui está o dilema moral que vai definir o futuro do Brasil. De um lado, proteger a independência de um ministro do STF. Do outro, proteger 220 milhões de brasileiros de uma catástrofe humanitária. De um lado, manter o orgulho nacional. E do outro, evitar que milhares morram por falta de medicamentos importados, por exemplo. De um lado, resistir ao imperialismo americano. E do outro, permitir que o Brasil continue negociando com todo o restante do mundo. A realidade é que a soberania é um luxo que países dependentes não podem pagar. E o Brasil é brutalmente dependente do sistema internacional. Não temos medicamentos próprios, não temos fertilizantes próprios, não temos tecnologia própria, não temos sistema financeiro independente. Somos um país com pretensões de potência, mas com a vulnerabilidade de um país subdesenvolvido. E essa contradição seria exposta de uma forma brutal. A realidade é brutal, mas precisa ser dita. O Brasil não tem condições de desafiar o sistema financeiro americano. A Lei Magnitsky não é apenas uma ferramenta jurídica, é uma arma geopolítica que pode destruir economias inteiras, como já fez antes. E o Brasil está totalmente vulnerável a ela. A verdadeira lição aqui não é sobre Alexandre de Moraes ou STF, é sobre poder real no mundo moderno. Poder real não está em constituições ou soberania formal, está no controle de sistema financeiro global. E esse controle está lá em Washington. O que vai acontecer nos próximos meses determinará não só o futuro de Alexandre de Moraes, mas o futuro da relação entre Brasil e Estados Unidos. Uma coisa é certa, a hora da inocência acabou. Autoridades brasileiras agora sabem que estão sujeitas ao escrutínio americano. E saiba, isso muda todo o jogo. Se você quer entender como essas pressões geopolíticas afetam sua vida, se inscreva no canal. Na próxima semana eu vou explicar como os outros países criaram sistemas financeiros alternativos e por que eles fracassaram. E deixa nos comentários, você acha que o Brasil deveria resistir ou ceder às pressões dos americanos? O debate está aberto, mas as consequências, elas são reais. No final das contas, estamos assistindo o maior teste de soberania nacional da história brasileira recente. E a conta desse teste pode ser paga por cada um de nós. Porque quando impérios financeiros entram em guerra, quem paga o preço acabam sendo os cidadãos comuns. Deixe-me agora atualizar uma informação, porque a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil classificou o ministro Alexandre de Moraes como tóxico em publicação feita há pouco no Twitter, um antigo X. Aliás, o X, antigo Twitter. Vamos ao texto postado pela representação norte-americana. Abre aspas. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele, já cidadãos de outros países devem agir com cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Fecha aspas.